Então, a todos os que entraram depois, né, da nossa fala inicial, mais uma vez sejam muito bem-vindos, boa noite. Nós estamos trabalhando com contratos e hoje nós vamos estudar o contrato de doação. Então, nós já vimos, né, nos contratos específicos, contrato de compra e venda, e gastamos aí um tempo falando de contrato de compra e venda, por ser um contrato bastante extenso. Vimos também contrato de troca ou permuta, vimos o contrato estimatório, né? Já trabalhamos com algumas modalidades contratuais. E vimos também contrato, troca e permuta estimatório, isso. No material sobre troca ou permuta, a última parte desse material, ela começava a tratar de doação. Então, caso você queira fazer o acompanhamento da aula com o material que foi disponibilizado, você vai pegar o seu material que o primeiro contrato é o de troca ou permuta. Lá no final ele vai esse material, né, esse arquivo que eu te mandei em PDF, ele trabalha com 3 contratos. E aí o terceiro é a primeira parte da doação. E aí depois eu te mandei um outro material que aí é inteiro sobre doação. Então nós vamos trabalhar com 2 materiais hoje, tá? Para estudar na totalidade, né, a questão do contrato de doação. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender, contrato de doação, ele começa a ser previsto no artigo 538 do Código Civil. E caso você não esteja com o seu código aí com você, né, eu postei para você, coloquei aí na tela o Código Civil, né, conforme lá o site do Planalto, né, o site oficial. Nós temos ali, então, a nossa verificação, a demonstração do Código Civil, para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, primeiro artigo sobre doação, artigo 538. E olha o que ele estabelece. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, né? Então, aqui nós temos uma definição sobre o que seria contrato de doação. Então, nós podemos identificar uma definição legal que nos é apresentada pelo artigo 538, né? Só que nós podemos complementar ou compreender de uma maneira mais ampla como que a doação ela acontece, como que ela aparece na nossa realidade, porque é também um contrato muito importante, um contrato utilizado. Aliás, a gente usa muito mais doação do que a gente imagina, né? Por exemplo, as circunstâncias dos presentes. Toda vez que nós vamos a um aniversário e presenteamos alguém, isso é um contrato de doação que nós estamos fazendo. Então, o ato de presentear é uma doação. É que nós muitas vezes não paramos para refletir o tanto que essa realidade contratual ela se apresenta na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí, pensando em um conceito mais doutrinário sobre este contrato em específico, nós temos que doação é um contrato por meio do qual as partes, né, uma das partes que é o chamado doador, ele se obriga a transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para outra pessoa, que é o chamado donatário. Então, a doação, ela exige a presença de pelo menos 2 pessoas, né? Aquele que faz a doação e aquele que recebe a doação. Aquele que faz a doação nós chamamos de doador e aquele que recebe a doação nós chamamos de donatário. E aqui nós temos que entender que por meio da doação o doador se obriga a entregar um bem gratuitamente de sua propriedade, de sua esfera patrimonial para o donatário, né? E esse donatário, se ele aceitar a doação, porque ninguém é obrigado a aceitar, ele vai enriquecer gratuitamente, enquanto o doador empobrece. Isso é um efeito natural da doação. A doação, naturalmente, e isso é uma consequência do fato dela ser unilateral. Nós vamos relembrar isso daqui a pouquinho. Nós vimos até agora contratos que são contratos bilaterais, né? E comutativos, ou seja, eu tenho direitos e deveres verificados para ambas as partes. Na doação, a gente não tem isso. A doação, eu tenho o direito de uma parte, que é o direito do donatário de exigir o que lhe foi doado, a pessoa que recebe pode exigir, e a gente tem dever de uma parte, que é o dever do doador de entregar o que ele disse que vai doar.
Então, é um contrato tipicamente unilateral. Então, como consequência de ser um contrato unilateral, né, com direito e obrigação para somente um dos lados, né, nós temos o enriquecimento de um polo, de uma parte, no caso aquele que recebe, e o empobrecimento daquele que faz a doação, né? Isso é um efeito natural do contrato de doação. Quando nós pensamos em compra e venda e doação, que são dois contratos muito importantes no direito civil, a diferença básica entre compra e venda e doação é o pagamento. Basicamente é isso. Nos dois casos, nós temos transferência de patrimônio. Então, na compra e venda, eu tenho transferência patrimonial e na doação, eu também tenho transferência patrimonial. Mas qual a diferença entre compra e venda e doação? A diferença básica. Na compra e venda, existe um pagamento por aquilo que foi adquirido, né? Existe uma contraprestação. E na doação, se for uma doação pura, doação em regra, ela é gratuita. Não exige-se nenhuma contraprestação. Simplesmente se entrega algo gratuitamente para outra pessoa, né? Você tem aí no seu material o termo donare est perdere, né? Uma terminologia em latim que é identificada, né, por alguns doutrinadores, que significa doar é perder. E de fato é isso mesmo, né? Quando nós compreendemos que a doação produz enriquecimento daquele que recebe e empobrecimento daquele que doa, nós conseguimos entender essa colocação de que doar é perder. Aquele que doa, financeiramente, patrimonialmente, está perdendo. Claro que aqui a gente está mensurando exclusivamente no aspecto patrimonial, porque a pessoa pode ter um ganho de satisfação pessoal, por exemplo. E está tudo certo com isso. A pessoa tem que ser feliz. Mas patrimonialmente, a pessoa tem o seu patrimônio reduzido por meio da doação, se é ela que faz a doação. Vamos dar uma olhada lá no código para a gente entender alguns pontos que eu gostaria que vocês destacassem. Se você estiver com seu código escrito, acho interessante nós fazermos aí esses destaques. Artigo 538, que é o primeiro artigo sobre doação. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, né? Para o de outra pessoa. Importante. O que é liberalidade? Nós temos que tomar cuidado com algumas nomenclaturas. Você vai ler em alguns lugares, por exemplo, que o doador transfere gratuitamente, por liberalidade ou por generosidade, né? Quer dizer que gratuitamente, generosidade ou liberalidade são sinônimos? Não, não são sinônimos, mas são figuras próximas, relacionadas. Ou seja, quando eu digo gratuitamente, é porque o doador entrega a coisa e não cobra nada por isso, porque senão não seria doação. Estamos falando da regra ainda, tá? Agora, quando nós pensamos em liberalidade, isso tem a ver com vontade. Pensar em liberalidade é falar que a doação ela é fruto da vontade, do desejo, do animus donari, ou seja, da intenção de doar do doador. Então, falar dessa liberalidade como um elemento do conceito de doação é falar que a doação é fruto da vontade livre do doador. Por quê? Porque aqui nós precisamos voltar àquilo que você estudou lá atrás em negócios jurídicos, que, por exemplo, se a doação é fruto de uma coação, a pessoa foi forçada a doar, se ela é fruto de um dolo, se ela é fruto de uma fraude, se a doação é fruto de qualquer um dos defeitos do negócio jurídico que você já estudou, ela não é válida. Então, o caput, né, na verdade, o 538 só tem caput, o artigo 538, ele demonstra com muita clareza essa natureza da vontade como elemento muito importante para a formação da doação e para a formação de qualquer contrato. A vontade precisa ser livre. E aí, se é uma vontade que parte de uma generosidade ou não, aí é problema do doador. Então, não importa se ele quer ser generoso, se ele quer aparecer na mídia, porque tem muitos casos em que isso acontece, né? Quando a gente para pensar no movimento interno da doação,
Qual é a intenção do doador? Até que ponto é relevante a intenção do doador? Na verdade, o direito observa a doação de uma forma muito objetiva. Se o doador faz uma doação porque ele é uma pessoa generosa, tem lá um sentimento de gratidão, ou porque ele quer aparecer, isso não é problema do direito. O que não pode acontecer é a doação ser fruto da imposição ou da ausência da vontade livre. E é nesse sentido de vontade livre que a palavra liberalidade ela nos indica, né? Então, quando você ler liberalidade no artigo 538, isso te indica vontade livre do doador. Bom, quando se faz uma doação, existe prazo para o donatário, né, que é aquele que recebe a doação, para ele responder se ele aceita ou não a doação? A princípio, sim, não existe nenhum empecilho para que se fixe um prazo para que o donatário diga se aceita ou não, né? É que em muitos casos, principalmente em casos de pequeno valor, né, a doação ela acontece entre presentes de maneira muito imediata. É a lógica do presente. Você chega com um presente na casa de alguém, entrega para a pessoa. Isso é uma doação. A pessoa, na hora, aceita ou recusa. Dificilmente a pessoa vai recusar o presente, mas ela poderia recusar. Não tem qualquer problema sobre isso. Então, se não for uma circunstância em que a aceitação ou a recusa se faz na hora, como acontece nos presentes, né, é possível sim fixar prazo para que haja o aceite ou a recusa sobre o contrato de doação. Bom, e aí? Vamos imaginar, e qual é o prazo? Primeiro ponto, né? O código ele não nos diz um prazo, né? Ele não fixa um prazo legal para que o donatário, aquele que está recebendo a coisa doada, para que ele diga se aceita ou não. Mas a regra é, se o contrato prevê um prazo, o donatário tem que respeitar este prazo, independente de qual seja o prazo. E se o donatário não responder no prazo? Bom, aqui a gente tem que entender duas situações importantes. E aqui, totalmente voltado já ao segundo artigo de doação, ao 539. Vamos lá. Se a doação for pura, e já vamos entender com muita clareza essa primeira ideia. O que é uma doação pura? Doação pura é aquela doação comum, perfeita, não sujeita a nenhum encargo, a nenhuma obrigação. Doação pura é a doação básica, em que a pessoa doa para alguém alguma coisa e não exige nada em troca. Essa é a ideia da doação pura. Se a doação for pura, a doação normal, que todo mundo conhece, né? E o donatário, aquele que recebe a coisa, não se manifestar no prazo, presume-se que ele aceitou. Aqui a gente segue a regra de que o silêncio resulta em concordância, o silêncio resulta em anuência. Mas, se a doação for modal, nós já falamos sobre isso, mas hoje nós vamos repetir essa ideia. O que é doação modal? É aquela doação sujeita a uma obrigação. Lembra que nós trabalhamos que existe somente um tipo de doação onerosa, em regra maciça. A doação ela é gratuita, maciçamente gratuita. Mas existe uma única exceção em que a doação é onerosa. Quando que a doação é onerosa? Quando ela exige uma contraprestação do donatário, que é aquele que recebe a doação. Quando ela exige alguma coisa do donatário. Ah, mas isso não é troca? Não, porque não é equivalente à contraprestação, né? Na troca, eu entrego um bem para a pessoa e a pessoa me dá outra coisa, mas de valor equivalente. Na doação modal, não. Eu dou para a pessoa algo de um determinado valor e o que ela tem que fazer para mim, para ter direito àquilo que eu estou doando, é algo irrisório, muito pequenino. Por isso que a gente continua sendo chamado de doação. É a doação modal. Então, exemplo mais usado pelos livros para falar sobre doação modal. Fulano doa uma fazenda para ciclano, exigindo que este construa uma escola, como retribuição à fazenda que ele recebeu. O valor de uma escola num lugar rural, ele é muito pequeno se comparado ao valor de uma fazenda. Então, isso é uma doação modal.
o que a gente chama de doação sujeita a encargo. Se a doação for modal, o silêncio na resposta, no prazo fixado pelo contrato, implica em recusa. E aqui é bem importante nós entendermos isso. O silêncio no direito resulta em concordância, resulta em anuência? Na maioria dos casos, sim. O silêncio em relação ao prazo fixado no contrato para dizer se aceita ou não a doação, ele resulta em concordância? Se for uma doação comum, sim. A não resposta no prazo do aceite vai resultar em concordância, mas se a doação for modal, ou seja, se a doação exigir desculpa, me perdi, a gente mora em apartamento, é uma graça, eu tenho uns vizinhos em cima que eles não têm noção que eles moram em apartamento. É o dia inteiro berrando. Ah lá, de novo. Dá um ódio às vezes, mas tudo bem, a gente respira 30 vezes, né? Deus ajude. Levei um susto, quase pulei aqui. Isso quando isso não acontece de madrugada. Enfim, os problemas de morar em apartamento. Vamos lá. Se a doação for modal, ou seja, se ela for sujeita a um encargo, o silêncio do donatário, daquele que recebe a doação, ele vai resultar em recusa e não em aceite. Tá? Essa é a única hipótese, quando pensamos em doação, que o silêncio é interpretado como recusa. Tá? Muito cuidado com isso. E é o que fala o artigo 539. Se nós dermos uma olhada no 539, a gente percebe isso no finalzinho. Olha, vamos dar uma lida de novo no 539. Né? O doador pode fixar prazo ao donatário, que é o prazo para dizer se aceita ou não, para declarar se aceita ou não a liberalidade, né? Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Por quê? Porque se a doação for sujeita a encargo, a não manifestação implica em recusa. Presume-se que ele recusa aquilo que foi doado para ele. É bem por aí mesmo, Heloísa. Bem por aí. Enfim, né, faz parte. Pontos positivos e negativos, né, como tudo na vida. Vamos lá. Pensando sobre o conceito, né, vamos trabalhar aqui com alguns desdobramentos do conceito. Primeira coisa que nós temos que entender sobre o conceito de doação. Primeiro ponto é a gratuidade. E aqui nós estamos trabalhando, num primeiro momento, com a regra geral, para depois nós irmos para as peculiaridades, tá? E aí nós temos várias classificações de doação para trabalhar hoje. Então, a primeira regra que nós temos, a doação ela é gratuita. Regra geral. Então, não se exige nada do donatário. Ela é feita por simples e pura liberalidade do doador, né, que vai abrir mão de algo que faz parte do seu patrimônio. Além de ser gratuita, a doação ela gera uma obrigação, assim como nós vimos na compra e venda. Ah, como assim, professor? Nem sempre a doação ela vai acontecer exatamente no momento. Então, uma coisa é eu ter um livro e falar assim, olha, eu vou te dar o livro e eu já te entrego e você vai embora com o livro. Aí tudo bem. Nós não temos, ela aconteceu naquele momento, tudo junto, tranquilo. Só que eu posso ter uma doação que vai ser consolidada em um momento posterior, que vai ser concretizada em um momento posterior. Então, se houver esta doação, né, o contrato de doação firmado, ele vai gerar uma obrigação de doar no momento em que for fixado o prazo. Então, eu coloco lá e digo para a pessoa, olha, eu vou te dar uma moto no mês tal. Ok. Se nós fizermos um contrato sobre isso, isso está gerando uma obrigação de que no mês tal eu preciso fazer a doação daquela moto. Eu me comprometi com isso, né? E essa obrigação pode ser exigida pelo indivíduo que aceitou a doação. Se chegar em determinado momento e eu não realizar a doação da qual me comprometi, ele pode exigir isso de mim, porque a doação gera efeitos obrigacionais, né? E a doação tem que ser feita
exige alguma formalidade, né? A regra é que a doação ela exige a forma escrita. Então, como regra, nós vamos fazer doação pela forma escrita. E quando eu falo de maneira escrita, eu não estou dizendo que a doação tenha que ser por escritura pública. O que eu estou dizendo é que ela tem que ser por escrito. Pode ser um contrato, por exemplo, um contrato particular mesmo, feito pelas partes, pelos envolvidos. Então, a doação ela pode ser fruto, né, de uma forma escrita. Então, é importante que tanto para a doação de coisa imóvel como para a doação de coisa móvel, bens móveis ou imóveis, a regra é que a doação ela exige a forma escrita para a sua produção de efeitos. Tem uma exceção, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, e aí imóveis e imóveis segue a forma escrita. Lembrando que se for imóvel, aquela regra dos 30 salários, né? Acima de 30 salários exige escritura pública, mas porque a gente tem aí o artigo 108 do Código Civil. Nos demais, móvel, por exemplo, o imóvel com menos de 30, pode fazer um contrato particular, que não tem nenhum problema, né? Tá, e além da forma escrita, é possível que ela seja de uma forma livre, verbal? Existe doação verbal? Existe. Eu comecei a aula de hoje falando sobre o presente, né, como um exemplo de doação. Presente como grande exemplo de doação. Ora, o presente ele acontece de uma maneira verbal. Não se exige a forma escrita, e ele é válido, perfeitamente válido. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 541 do Código Civil. Olha o que ele fala, né? A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, se nós lemos o caput do 541, nós temos a visão e a dimensão da regra geral sobre a doação, que ela vai ser feita ou por escritura pública ou por instrumento particular, ou seja, por escrito. O tempo, a princípio, por escrito, sempre por escrito. Mas aí vem o parágrafo único, né? A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, quando que a doação pode ser verbal? Uma boa pergunta, viu? E pergunta também que tem aí a sua cobrança em alguns momentos, em algumas provas, né? A doação verbal, ela é válida? Sim, ela é válida desde que o objeto da doação seja um bem móvel e de pequeno valor. Cuidado, não é móvel ou de pequeno valor. Tem que ser móvel e de pequeno valor. Porque se for móvel e de grande valor, tem que ser por escrito. Segue a regra do caput. Cuidado com essas palavrinhas de ligação. É e, móvel e de pequeno valor. E aí talvez você esteja se perguntando, né? Como qualquer pessoa se perguntaria, o que é de pequeno valor por direito? Ah, jovem, aí é só o caso concreto mesmo que vai nos indicar o que é de pequeno valor. Só o caso concreto que vai nos mostrar. Que é uma situação bastante delicada. Nós não temos nenhum parâmetro, a não ser o parâmetro do bom senso, para entender o que é pequeno valor ou grande valor. Se eu parar para pensar, é muito individual, né? Cada pessoa tem uma maneira de enxergar ou de interpretar o que é pequeno valor ou grande valor. Cada pessoa tem uma forma de pensar. Ok, e aqui nós temos um problema muito sério mesmo para identificar. Por exemplo, a gente poderia pensar que carros devem ser sempre por escrito? Não necessariamente, tem carros tudo quanto é preço. Mas, a princípio, via de regra, na minha perspectiva, qualquer veículo não é pequeno valor. O que já começa a passar dos 1.000, na minha opinião, não é uma coisa que se considera pequeno valor. Mas se a gente for por outro lado, por exemplo, joia, doação de joia. Muito difícil você ver um contrato de doação de joia. A pessoa simplesmente vai lá e entrega a joia. E nós temos joias caríssimas, assim, não sei se você já teve a curiosidade, que eu já tive por ser muito curioso, né, de passar em vitrine de loja que vende joia e observar os valores, assim, tipo, uns anéis, você não entende essas coisas, né? Você não dá nada, daí você vai ver lá 25 mil reais um anel, meu Deus do céu.
E não se faz contrato nenhum disso, a pessoa simplesmente vai, paga e entrega para alguém. Vai falar que isso é de pequeno valor? Na minha cabeça, 25 mil nunca é pequeno valor, mas enfim. Temos essa dificuldade por falta de precisão, né? E de previsão expressa na nossa legislação. Dando, então, sequência à nossa conversa sobre doação, né? Bom, vimos então que ela acontece de maneira escrita como regra, mas ela pode ser verbal se ela tiver por objeto algo móvel e de pequeno valor. Qual é o bem, o objeto da doação? O objeto da obrigação de dar do doador, né, do ato de doar, ele tem que ser lícito e ele vai seguir aquela regra de lícito, possível, determinado ou determinável. Normalzinho, o objeto tem que ser lícito. Deixa eu só ver aqui, parece que tem. Vamos lá, Isabela. Este valor pode depender da renda da pessoa que faz a doação, professor? Pode, Isabela. Pode sim. É possível. O que vai acontecer? Se essa doação for questionada no judiciário, é o juiz que vai precisar interpretar o parâmetro do pequeno valor. E aí, a realidade financeira do indivíduo que fez a doação pode ser um elemento para se considerar se aquilo é de pequeno ou de grande valor. E tem total sentido essa sua fala, Isabela, porque pense, para uma pessoa que vive de um salário mínimo, que vive de 2, 3 salários mínimos, um bem que vale lá R$ 1.000 é uma coisa significativa. Quase, se for um salário, é o salário da pessoa. Agora, para uma pessoa que ganha lá seus R$ 15.000 por mês, talvez um presente de R$ 1.000 não seja algo tão assim significativo. Então, a maneira como essa pessoa exerce a sua vida, né, experimenta a sua vida, ele tem uma influência, né? É inegável que não tenha que não se tenha que pensar nisso, né? Nós temos que buscar elementos para fazer essa apreciação. E a renda dos envolvidos é algo a ser considerado, sim, perfeitamente possível. Então, o objeto tem que ser algo. Qual é o objeto da doação? A regra do artigo 104. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Imagina, de nada, pode perguntar, manda pergunta aí. A doação, também uma outra circunstância, ela é espontânea, ela é natural, né? Então, isso é algo também muito importante a ser considerado quando nós pensamos no contrato de doação. A aceitação, nós já falamos sobre isso, né? A aceitação, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita, para a gente colocar aí os pingos nos is. O que é aceitação expressa? É quando o donatário, só repetindo sempre para isso ficar muito forte na sua cabeça, donatário é aquele que aceita a doação, né? O que recebe a doação. O donatário, se ele expressamente dizer aceito, aceitação expressa, né? Porque ele expressamente disse. Agora, quando que a aceitação ela é tácita? Quando passar o prazo para manifestar o aceite e ele não responder. Aí vai se presumir que ele aceitou, desde que a doação seja pura. Já falamos sobre isso, né? Agora, se a doação for modal, que é aquela doação onerosa, não se admite aceitação da tácita, né? Então, caso você queira anotar, a doação, em regra, ela permite a aceitação expressa e a tácita, quando pura, quando for uma doação pura. Se for uma doação modal, só se admite aceitação expressa. Não é possível aceitação tácita na doação modal. Isso é bem importante. Então, a doação ela admite aceitação expressa ou tácita quando for pura. Agora, se for modal, só se admite, só se aceita a aceitação expressa. Tudo bem até aqui? Estão compreendendo? Tudo certinho? O incapaz pode aceitar doação? E aí a resposta é a mais simples possível, é a resposta da sua experiência de vida. Você recebeu muitos presentes quando você tinha 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.
Então, por que você recebeu? Porque é possível. O incapaz pode aceitar uma doação. Pensa na lógica do presente. Só que o incapaz pode aceitar qualquer doação? Não. O incapaz só pode aceitar a doação pura. Se for uma doação modal, não se admite que o incapaz aceite. O incapaz não pode assumir uma responsabilidade, né? Então, a doação para o incapaz é só se for pura. A doação é um negócio inter vivos, estamos seguindo a estrutura mais ou menos do seu material, né, para que você consiga fazer esse acompanhamento, como se estivéssemos no quadro, né? Então, a doação é um ato inter vivos, não existe doação causa mortes, né? Então, ela tem que acontecer em vida, doador donatário em vida, realizando a doação, né? Se for uma situação de morte, aí é uma outra discussão, isso faz parte do direito sucessório, isso aí é uma outra coisa. Aí você pode falar assim, mas no testamento, o cara não pode deixar algo para alguém, destinar o patrimônio dele para alguém, isso não seria uma doação? Juridicamente, não. Isso aí seria uma sucessão testamentária. Você vai estudar em direito sucessório. Então, se a gente for pensar no sentido comum, até poderia falar, não, ele doou, por meio de um testamento, a casa para o seu empregado. No dia a dia a gente até pode falar isso, mas tecnicamente isso não é uma doação. Isso é uma destinação patrimonial como consequência de um testamento. A tutela disso é lá no direito sucessório e não aqui no direito contratual. Então, doação, contrato de doação mesmo, doação feita através de um contrato, ela é entre pessoas vivas, certo? Elementos da doação. Pessoal, a gente vai precisar fazer um intervalinho daqui a pouco, porque está terminando os minutos, o Zoom já me notificou aqui. A gente faz aí uns 3 minutinhos só de água, banheiro, e eu já mando o link de novo para a gente continuar a aula. Tá? Eu não vou encerrar, a gente vai ver doação inteira hoje, fique tranquilo. Já te aviso para a gente fechar. É que eu queria pelo menos terminar esse primeiro material, mas a gente não vai conseguir terminar. Só para a gente fechar sobre elementos da doação desse primeiro bloquinho de aula. Nós temos 2 elementos de doação. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. Qual é o elemento objetivo da doação? O elemento objetivo é empobrecimento do doador e enriquecimento do donatário. O que a gente entende por elemento objetivo? Aquilo que objetivamente se constata, aquilo que objetivamente fica muito claro, fica muito evidente. A doação deixa em evidência 2 coisas muito óbvias: empobrecimento do doador e enriquecimento do donatário. E qual é o elemento subjetivo disso, né? Qual é o elemento subjetivo da doação? É a intenção de doar, o animus donandi ou o animus donari, a intenção de se fazer a doação, a vontade livre de se realizar a doação. Certo? Vamos dar uma pausa rapidamente, e aí a gente já retoma daqui a pouquinho. Eu já mando em seguida, eu só preciso parar aqui porque ele vai me derrubar daqui a pouquinho, tá bom? Já voltamos aí. Até daqui a pouquinho.